Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, memória pascal da vida de Jesus, nós contemplamos e aprofundamos o sentido da fé que resiste à tentação. Cristo nos encoraja a vencermos a falta de fé e a confiar em Sua palavra, para que as tormentas da vida não nos afastem do caminho. Então, confiando no amor de Deus, nós possamos celebrar o seu mistério de amor. Então, a primeira leitura está em Jó capítulo 31, versículo 1, depois o versículo 8 a 11. Jó capítulo 38, versículo 1, depois o versículo 8 a 11. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Então a primeira leitura de hoje é uma manifestação de Deus a Jó no meio da tempestade. Este ainda não consegue compreender as interpelações do Senhor. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está com Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Então, aqui na segunda leitura, São Paulo, São Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios, ele fala que tudo agora é novo. Nós estamos com Cristo, nós somos novas criaturas. Então, tudo agora é novo. Então, que nós possamos também sempre estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo e dar testemunho do seu Evangelho a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, o texto da primeira leitura, ele nos prepara, para compreendermos o Evangelho, que em seu versículo final revela a intenção de todo o relato. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, Jesus é aquele que exerce sobre o vento e o mar o seu poder e autoridade. Os discípulos estão em constante processo de reconhecimento e de conversão a Deus, buscando ver em Jesus o enviado do Pai. Eles haviam escutado do Senhor anteriormente várias parábolas sobre o reino. A cena de hoje situa-nos logo após esses ensinamentos. Então, diante da fragilidade da barca, da forte chuva e ventania, eles acordam a Jesus com medo e tremor. O Senhor acalma toda a realidade e questiona-os: Ainda não tendes fé? Então,
ainda não conseguem assimilar o que ouviram na prática da vida? Como nos diz a segunda leitura, voltando para a segunda leitura, se estamos com Cristo, né, somos uma nova criatura. Então, que nós realmente possamos, né, ser novas criaturas, que nós possamos sempre dar testemunho da boa nova, né, dar testemunho do Evangelho de Cristo a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.